transtorno bipolar, também chamado de transtorno maníaco-depressivo, é uma doença mental caracterizada por mudanças extremas de humor. Outros sintomas de TAB incluem mudanças em níveis de energia, bem como de atividade. Na maior parte, o TAB pode e irá interferir nas atividades do dia a dia do sofredor. Com tudo o que sabemos sobre o TAB, ainda existem muitos mitos por aí. Muitos envolvem como as pessoas agem durante um estado maníaco ou depressivo. Alguns desses mitos são apenas exageros de fatos reais, enquanto outros são totalmente falsos. Esta lista oferece fatos sobre o TAB e o que ele realmente é. Número 1. O transtorno bipolar não tem cura. O paciente terá uma vida inteira de medicamentos estabilizadores do humor após o início. Sem eles, o sofredor enfrenta recaídas de episódios maníacos e depressivos. Com esses episódios, o sofredor terá uma perturbação distinta em suas atividades diárias. Se não forem tratados, eles podem até descobrir que as pessoas de quem eles estavam próximos recuaram, geralmente devido à natureza imprevisível de sua doença. Os estabilizadores de humor dão ao paciente uma vida mais equilibrada. 2. O transtorno bipolar não é o mesmo que depressão. Embora o transtorno bipolar tenha algumas semelhanças com a depressão, eles não são a mesma coisa. Aqueles que sofrem de TAB têm alterações de humor, e não apenas episódios de depressão. Maníaco se refere a episódios de alta energia, enquanto depressivo se refere a episódios de baixa energia. O transtorno bipolar e a depressão são transtornos do humor, mas são vasta e inerentemente diferentes. 3. O transtorno bipolar costuma ser mal diagnosticado. Este é um ponto importante a ser lembrado caso você pense que pode ser um sofredor. O transtorno bipolar é geralmente diagnosticado como depressão em mulheres e esquizofrenia em homens. Se você acha que tem TAB, mas sente que foi diagnosticado com outra doença, você pode querer falar com seu médico. Certifique-se de que todas as perguntas relevantes sejam feitas e que você sinta que foi ouvido. 4. Qualquer pessoa pode desenvolver transtorno bipolar. Na maior parte, o transtorno bipolar começa no final da adolescência ou no início dos anos 20, embora também possa se manifestar em crianças e adultos mais velhos. Cada caso é diferente e tem suas próprias demandas físicas, mentais e emocionais. Novamente, o TAB é uma doença para a vida toda, mas é administrável com os medicamentos e cuidados certos. 5. Não há exames de sangue para transtorno bipolar. A única maneira de obter um diagnóstico adequado é consultar um psiquiatra especializado em transtornos do humor, dependendo do seu seguro-saúde. Você pode precisar de uma referência primeiro. Dito isso, não há imagens de ressonância magnética ou raio-x que forneçam qualquer indicação de que o transtorno bipolar está presente. Exames foram feitos para ver como o cérebro reage durante episódios maníacos e depressivos. No entanto, esses foram feitos após o diagnóstico. 6. Mudanças de humor são normais. A diferença entre as oscilações de humor cotidianas e as oscilações de humor relacionadas ao TAB é o nível de gravidade. Embora existam alguns casos em que as alterações graves de humor não sejam um motivo para acreditar que alguém está sofrendo de transtorno bipolar. Tanto o TDAH quanto a gravidez apresentam grandes alterações de humor como sintomas. Se o TDAH estiver sendo tratado, mas as oscilações graves ainda estiverem presentes, pode ser prudente buscar um possível diagnóstico secundário. Com a gravidez, as oscilações devem diminuir depois que o equilíbrio dos hormônios voltar ao normal. 7. Existem 3 tipos de transtorno bipolar. Bipolar tipo 1 é caracterizado por apresentar pelo menos um episódio maníaco e um episódio depressivo. Esse tipo também pode envolver psicose bipolar. Isso é muito sério e precisa de tratamento psiquiátrico imediato. O tipo 2 bipolar é caracterizado por pelo menos um episódio de hipomania e um episódio depressivo maior. Ciclotimia é o 3º tipo de TAB. Este é caracterizado pelos ciclos de hipomania e episódios depressivos distímicos ou persistentes. 8. A história familiar não garante um diagnóstico para você. A genética desempenha um grande papel na presença de transtorno bipolar, mas não é uma garantia. Estudos têm demonstrado que fatores ambientais e situações estressantes também impactam o diagnóstico bipolar. Em alguns estudos, descobriu-se que um irmão tinha sintomas bipolares, enquanto o outro não tinha nenhum. 9. Mania nem sempre é diversão e jogos. Às vezes, a mania pode parecer uma grande festa em que o sofredor está em um estado de extrema felicidade. Embora possa ser o caso para alguns, não é uma verdade universal para todos.
Na verdade, muitos casos de mania dentro do transtorno bipolar se manifestaram em extrema irritabilidade e até episódios psicóticos. Em um episódio psicótico induzido pela mania, o sofredor pode pensar que é rico e famoso. Isso pode levá-los a ter comportamentos arriscados ou perigosos. 10. Pessoas com transtorno bipolar não são inerentemente perigosas para si mesmas ou para os outros. Esse fato vem com uma espécie de vários tipos. Pessoas em tratamento para transtorno bipolar raramente representam um perigo para si mesmas ou para outras pessoas. Estudos têm mostrado que pessoas com TAD e outras doenças mentais têm maior probabilidade de se tornarem alvos de violência ou outros crimes. Aqueles que não estão sendo tratados podem ser um pouco mais imprevisíveis. Em sua maioria, milhões de pessoas que sofrem de TAD estão levando uma vida plena e produtiva. Se você acha que pode estar sofrendo de transtorno bipolar, fale com seu médico ou profissional de saúde mental. Existem tratamentos que podem ajudá-lo a ter uma vida plena e feliz. Se você achou este vídeo útil, por favor, deixe-nos saber nos comentários. Além disso, sinta-se à vontade para compartilhar suas próprias experiências com o transtorno bipolar. Obrigada por assistir!